Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos ler o livro de Ezequiel, capítulo 32. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, paz do Senhor, meu povo, bom dia. Deus abençoe. Ezequiel 32. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito. No 12º ano do 12º mês, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comprado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios, assim diz o Senhor Deus. Estenderei sobre você a minha rede, no meio de muitos povos que puxarão para fora a minha rede. Eu deixarei no chão, eu o lançarei no campo aberto, trarei sobre você todas as aves do céu. E os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porém, as suas carnes sobre os montes, encherei os vales como cadáver, como seu sangue que se derrama, regarei a terra com os montes, e deles se encherão os ribeiros. Quando eu extinguir e cobrir os céus, farei escurecer as estrelas, encobrirei o sol como uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa vestirei de preto todos os brilhantes e luzeiros do céu. Trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor. Afligirei o coração de muitos povos quando se levar as nações da terra que você não conheceu. A notícia da sua destruição farei com que muitos povos fiquem espantados ao seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada, de valentes e guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulhoso do Egito, com todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais junto a muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos ou por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação, a terra for destruída e tudo que o enchia, quando eu destruir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Essa lamentação que farão as filhas das nações sobre o Egito e sobre todo o povo lamentará, diz o Senhor. O Egito desce ao mundo dos mortos. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, planteis e sobre a multidão do Egito e faça descer a elas e as filhas das nações poderosas, as profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito e toda a sua multidão. Do mundo dos mortos, os mais poderosos, valentes, juntamente com os que socorrem lhe dirão: eles desceram e jazem, eles os incircuncisos mortos à espada. Ali está a Síria e todo o seu exército ao redor dela. Todos os seus túmulos, todos foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com todo o seu exército ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada, desceram incircuncisos às profundezas da terra. Esses que causaram terror na terra dos viventes levaram a sua vergonha com os que descem a cova.
No meio dos mortos lhe puseram um leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes, e levaram a sua vergonha com os que descem a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque, Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão os túmulos. Eles serão incircuncisos e foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes em tempos antigos, que dentre os incircuncisos foram mortos, e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra, e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram terror dos heróis da terra dos viventes. Também você, Egito, que será quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerá como foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os incircuncisos, com o que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, todos os sidônios, que desceram com os que foram mortos, envergonhados, com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem circuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó verá e se consolará sobre toda a multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto sobre a terra dos viventes, incircuncisos com os que foram mortos à espada. Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Interessante, Deus manda fazer uma lamentação sobre o Egito. É incrível como a palavra ela vem. A palavra ela é clara e as pessoas ignoram a palavra. E é engraçado que já está escrito. Já está escrito como Deus age, de que maneira Deus age, de que forma Deus age, em quais circunstâncias Deus age, o que Deus... No fundo, você sabe, eu sei o que Deus ama. Deus ama um coração obediente, Deus ama um coração puro, contrito, quebrantado. Sem pureza, sem santidade, é impossível agradar a Deus. É engraçado que a gente sabe, lá em Hebreus 11:6 diz que Deus, sem fé não tem como ver Deus, sem fé não tem como agradar a Deus. E o que a gente mais vê são pessoas cristãs afirmando a sua falta de fé. Como você quer que Deus faça algo por você, se você nem acredita que Ele pode fazer? Existe algo impossível para Deus? Deus, se eu perguntar para você nessa manhã, você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Existe ou não? Provavelmente você vai me responder, não, pode. Claro que não existe nada impossível para Deus. Nada. Deus pode fazer um milagre na minha vida? Pode. Ele pode. E milagres acontecem todos os dias. Acreditem. Não existe nada impossível para Deus. Mas a gente pensa, né, assim, não existe nada impossível para Deus, a não ser o meu caso. Não é? Ah, Deus vai fazer na vida do outro, na minha, não. Não existe nada impossível para Deus, mas na medida do meu desespero, aí é impossível. Ah, por que acontece na vida de todo mundo e não acontece na minha vida? Ah, não, Deus faz, mas Ele faz na vida do colega. Ou, por que Deus fez na vida do colega e não fez na minha? Sabe por quê? Porque existe entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um tempo. Se Deus te deu uma promessa, ela vai acontecer. Ela só não vai acontecer se você não tiver fé. Então quer dizer que se não tiver fé, não vai acontecer. Quer dizer que se você não tiver fé, Deus vai esperar você ter fé. Se você observar os 4 evangelhos, eu sugiro que você leia os 4 evangelhos seguidos de uma vez só, né? Nessa fase de busca da fé.
Você percebe que as únicas pessoas que eram curadas eram as que tinham fé. Jesus estava andando, uma mulher, ela tinha tanta fé que ela ia ser curada, que ela toca na orla, num pedacinho do manto de Jesus e ela é curada. Tinham 5 amigos, eles tinham tanta fé que o amigo dele ia ser curado e não tinha possibilidade de chegar perto de Jesus. Então vamos subir ele em cima da casa, vamos fazer um buraco no telhado, vamos colocar ele na frente de Jesus. Eles fizeram isso. Eles fizeram isso. É interessante que havia um homem, 38 anos, paralítico, na beira do poço. E ali naquela beira do poço, ele encontra-se com Cristo. E ele fala, o que você está fazendo aqui? Ele fala, eu tenho fé que eu vou ser curado. Um dia ainda eu vou conseguir me arrastar e eu vou chegar lá. E quando eu chegar eu serei curado. O problema é que as pessoas chegam antes. Porque elas conseguem talvez andar e tudo e eu não. Tem 38 anos que eu estou aqui. Porque eu acredito que eu vou ser curado. Vou ser curado. Então tudo bem. Pode ir. Sua fé te curou. Havia uma mulher encurvada, 18 anos. E ela tem a possibilidade de olhar nos olhos de Cristo e ficar ereta. Porque ela acreditou. Havia uma mãe com uma filha endemoniada e ela foi comer migalha da mesa do Salvador. E ela falou, a migalhazinha, o restinho que você jogar, ele vai curar minha filha. Ele pode ir, mulher, a tua fé te curou. Vocês entendem? Se você estiver tendo algum tipo de problema com a sua fé, eu sugiro que você leia de uma vez só os 4 evangelhos. 12 discípulos estavam com Jesus e só um conseguiu andar sobre as águas. Pedro. Ele foi o único que creu que ele conseguiria andar sobre as águas. Vem, Pedro. Vem, Pedro. E ele foi. Ele acreditou que ele poderia andar e ele foi o único que andou. Todos os discípulos estavam ali para contemplar a fé de Pedro. E depois, a gente continua vendo todos os milagres, gente, todos. Alguém creu. Alguém exerceu a fé. O problema é que a gente até crê. A gente crê. Eu creio que Deus vai fazer na vida do fulano, do cicrano, eu acredito nas histórias, mas no meu, por que Deus não olha para mim? Por que Deus não faz? Sabe por quê? Porque Deus ainda tem que quebrar o nosso coração. Nós ainda temos que falar assim, acaso existe algo impossível para Deus? Claro que não. O nosso coração precisa ser mudado e lapidado. Ou a gente quer um milagre, mas tem que ser do nosso jeito. A gente pega uma lista. Vou pegar uma petição. Peraí. A gente pega uma lista, a gente escreve nessa lista, a gente fala, Deus, pronto, aqui agora só assina. Assina, Deus. Eu já sei o que eu quero, é do meu jeito. E Deus não funciona assim. Deus não trabalha assim, não é do seu jeito, não é da sua maneira. Sabe por quê? Porque se tudo acontecer do nosso jeito e da nossa maneira, a gente não precisa de Deus. Eu tenho visto que nós não temos nos entregado ao milagre. Sabe, o que acontece comigo e com você é que de verdade a gente acredita que Deus faz, mas a gente acredita que Deus faz de uma certa maneira, em um certo ponto. Maria, quando se encontrou grávida do Salvador, ela virou para o anjo e falou assim, mas eu sou virgem, eu não me deitei com homem nenhum. Como? É muito maluco tudo isso. Como? O anjo vira e fala assim, Maria, acaso existe algo impossível para Deus? Maria diz, não. Então pronto. Maria, tudo bem. Pronto, Maria. Não existe nada impossível para Deus. Sinceramente, Maria, não existe nada impossível para Deus. Absolutamente nada. É verdade. Não existe. E ali ela já entendeu o tamanho do ministério dela. Agora, parece que vai passando um dia, 2, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a gente não acredita que Deus pode mudar a nossa sorte. Sabe por quê?
Porque às vezes a gente é vencido pelo lapso temporal. Nós somos vencidos pelo tempo. E Deus vem nos trazer aqui hoje, nessa manhã, dizer: acaso existe algo impossível para mim? De verdade, sabe os seus sonhos? Sabe os seus projetos, os seus planos? Não tem que ser do seu jeito, não tem que ser da sua maneira, tem que ser da maneira de Deus. Se Deus disse que ia fazer, vai fazer. Se Deus disse que ia, Ele vai. A sua única parte é se preparar para entrar na promessa. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Acabou. Podem passar dias, podem passar anos, mas Deus vai fazer. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, quem vai fazer é Deus. E ainda bem que quem vai fazer é Deus, não é você. Sabe a questão do Egito? Sabe por que a gente leu hoje tanta destruição sobre o Egito? Porque eles deixaram de entender e acreditar que Deus iria fazer. Faraó se achava Deus. Faraó achava que ele ia fazer tudo da vontade dele. Uma nação rica, uma nação próspera, uma nação abundante, uma nação sem necessidades. Eles acreditaram que eles eram os próprios deuses. Mas na hora que caiu, gente, eles viram que eles eram cinza e pó. Quando você está por cima, escuta, quando você está por cima, não é hora de você acreditar que você é imbatível, é a hora de você entregar. Entrega para a vida, entrega para a vida. Porque vai chegar uma hora que tua vida vai entrar em declínio e você vai ter que receber. E na hora que você estiver se acendendo, vai entregando, vai entregando. E sabe essa hora que você está em declínio? Entrega também. O Evangelho é sobre entregar. O Evangelho é sobre oferecer. O Evangelho é sobre ter fé, mesmo no meio do caos. Sabe o que acontece com esse povo? Eles se acharam grandes demais, fortes demais, poderosos demais. E a queda foi muito alta. A queda foi muito alta. Talvez a sua queda também foi muito alta. Talvez você estava longe do Senhor e sua queda foi alta. Ou talvez você esteja passando por um momento de prova, só para Deus testar o seu coração para o que há de por vir. Mas eu posso dizer uma coisa para você? Deus não mente, Deus não engana e Deus não erra. Ele é Deus e não existe nada impossível para Ele. O que Deus espera de você e o que Deus espera de mim é um coração contrito, quebrantado e disposto a obedecer. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã reunidos para dizer que o Senhor é bom, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Estamos aqui para dizer que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata, o dono dos nossos dias, o dono das nossas decisões. Quero te pedir, Espírito Santo, comanda. Comanda, Espírito Santo, e nos leve para águas mais tranquilas, para um lugar de repouso, para um lugar de descanso, para um lugar onde possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero te pedir uma coisa nessa manhã, Senhor. Envie anjos ao nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O Senhor Deus é poderoso, forte e grande. Não se compare ao tamanho de Deus e não se diminua ao ponto de não crer. Acaso existe algo impossível para Deus? Acaso existe algo impossível para Deus? Não. Deus fez, Deus faz e Deus fará. Eu espero que você não perca a sua promessa por falta de fé, porque o Deus que fez é o Deus que faz e é o Deus que ainda vai fazer. Em nome de Jesus, um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu tô aqui pra gente continuar esse devocional, que é meu, que é seu, que é nosso. Mas ele é principalmente de Jesus, é por isso e é por ele que estamos aqui todos os dias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.